Olá, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. No último vídeo nós falamos sobre os livros de Samuel. Tem duas curiosidades sobre o livro de Samuel que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro eu vou falar no vídeo de hoje. O segundo a gente vai falar num vídeo de semana que vem. O primeiro é o que significa quando chamavam Jesus de o filho de Davi. Lembrem-se, uma mulher cananeia que tinha uma filha endemoniada chamou a Jesus de filho de Davi. O cego Bartimeu, quando queria ser curado, também chamou Jesus de o filho de Davi. O que essa expressão fala pra gente e por que eu remeti a essa expressão ao livro de Samuel? É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Uma promessa, uma palavra, uma profecia. Em 2 Samuel, capítulo de número 7, feita por Natã a Davi, trouxe essa ideia da descendência de Davi reinar sobre Israel por uma eternidade. A partir dessa palavra de Natã a Davi, lá no versículo número 16 de 2 Samuel, capítulo 7, nasceu essa ideia de que o Messias seria descendente de Davi. Nasceu ali a ideia de Messias? Não, a ideia de Messias vem desde Gênesis. A ideia do Salvador, do prometido de Deus, ela vem desde Gênesis capítulo número 3, de Gênesis 49 já veio a ideia de ele ser da descendência de Judá. Então não é uma ideia nova, mas aqui, nesse momento, nasceu a ideia de ter um rei segundo o coração de Deus, que foi Davi. Nós falamos isso no último vídeo. E a partir desse momento, dessa promessa de Deus feita por Natã de um reino eterno prometido a Davi, nasceu a ideia de que o Messias seria também o descendente de Davi. E dali nasceria o novo rei de Israel. E esse rei de Israel, ele reinaria para sempre sobre a casa de Israel, sobre o povo de Deus. E nós entendemos que o povo de Deus não é somente Israel, mas o povo de Deus agora é a igreja e Israel está incluído dentro da igreja. Na verdade, nós estamos enxertados no povo de Deus e nós somos povo de Deus juntamente com Israel, aqueles que creem no Senhor. Então, aqui nasceu a ideia principal feita por Natã de que o rei prometido, de que o descendente de Davi prometido reinaria eternamente. E esse rei que nasceria, que seria o Messias prometido, diante de todas as outras profecias que vêm depois disso, apontavam para Davi como pai, como o ascendente principal do Messias. Então, todos sabiam já em Israel que o Messias esperado nasceria da casa de Davi. Então, tanto é uma grande preocupação de Mateus, por exemplo, ao escrever a genealogia de Jesus, apontar que ele era descendente de Davi. Então, ele conta toda a descendência, toda a genealogia de Jesus e coloca Davi ali, entendendo que isso era uma característica do Messias. Então, algumas profecias do nascimento de Jesus, da encarnação de Jesus, apontam para isso. O filho de Jessé, a raiz de Jessé, aquele que nasceria em Belém, que era a cidade de Davi. Então, muitas coisas apontam para significar isso. Então, Jesus, quando ele é chamado de filho de Davi, as pessoas estão dizendo para Jesus: eu te reconheço como Messias. Eu te reconheço como o grande rei. Você é aquele que nós esperamos desde a promessa que Deus fez por meio da boca do profeta Natã. Nós reconhecemos você como o filho de Davi. Os discípulos reconhecem isso. Algumas pessoas reconhecem isso. A mulher cananeia, uma estrangeira, reconhece isso e diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, elas reconhecem isso e entendem: Jesus é o Messias esperado, Jesus é o grande rei. Os discípulos falam assim para Jesus: quando é que tu vais restaurar a casa de Israel? Lá em Atos, eles perguntam isso para Jesus. E Jesus, vocês não precisam saber, se incomodar com isso, o tempo é de Deus, mas eles já estão dizendo assim: eu reconheço você como o Messias, eu reconheço você como o filho de Davi, eu reconheço que você tem que sentar no trono. E ali eles veem, os olhos deles observam Jesus sendo entronizado ao lado direito de Deus. Ou seja, Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Jesus é o prometido de Deus. Jesus é aquele que Natã abriu os seus lábios para dizer: você, a sua casa, Davi, reinará eternamente por meio do seu filho. Todos olharão para Deus, por meio do seu filho. A casa de Israel terá um filho seu, reinando sobre ela, reinando sobre o povo de Deus para todo sempre. E esse rei é o rei que nós conhecemos, o rei
Jesus. Então Jesus é aquele que reina sobre nós, Jesus é o prometido de Deus, Jesus é o nosso Messias e, consequentemente, chamar Jesus de filho de Davi é um reconhecimento disso. Então, quando aquelas pessoas nos evangelhos chamam Jesus de filho de Davi, eles estão dizendo: você é o Messias, você é o esperado, você é o grande rei que nós esperamos, você é aquele que luta por nós, você é aquele que vem em nome de Deus, e bendito é aquele que vem em nome de Deus. Você é aquele que é bendito, você é o grande rei, você é o Messias, você é o Senhor. Então, quando as pessoas falam isso nos evangelhos, elas estão reconhecendo Jesus como Messias. É por isso que chamar Jesus de filho de Davi nos evangelhos causava escândalo por meio dos religiosos, para os religiosos, porque eles entendiam que as pessoas estavam chamando Jesus do Messias. E eles não queriam acreditar, por causa do endurecimento do seu coração, que Jesus é verdadeiramente o Rei. E aí que está o processo. Nós somos discípulos do Rei. Nós temos que permitir que o governo do grande Rei esteja sobre nós. Nós precisamos obedecê-lo. Nós precisamos permitir que ele seja o Senhor das nossas vidas. Deixa Jesus governar sobre você. Ele foi escolhido para ser o Rei. Nós somos seus súditos. Nós pertencemos ao seu povo. E quando nós deixamos ele governar sobre nós e a sua vontade ser feita na nossa vida, nós somos abençoados por causa disso. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus deve reinar e governar o seu coração. Um grande abraço, espero ter explicado essa expressão para você, que surgiu ali no livro de Samuel. É muito interessante e muito importante para as nossas vidas reconhecer Jesus como nosso Rei. Fique com Deus e até o próximo Entenda a Bíblia.